N 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Hoje com Antônio Lupi. Hoje, e como em todas as sextas-feiras, eu estou aqui, 4h09. Hoje, uma excelente tarde a você que acompanha mais uma edição do Arena CBN, aqui na CBN Campinas. Vamos no bingo aí. Hoje é dia... Hoje é dia 8 de agosto de 2025 e vamos juntos até às 5 da tarde para falar muito de esporte e, claro, projetar aí os principais jogos do final de semana, as notícias, depois de uma semana muito turbulenta, uma semana de clássico, uma semana de muitas e tristezas. Mais tristezas para alguns do que alegrias, para outros mais alegrias do que tristeza. Aliás, Carlão de Freitas, Fábio Scheibe, hoje um dia triste, né? Para quem gosta de um bom samba, né? Para quem gosta aí de música boa. Sem dúvida. Faleceu o cantor e compositor Arlindo Cruz, morreu aos 66 anos no Rio de Janeiro. Ele já estava, né, enfrentando aí uma 2017, batalha com a vida, né, desde 2017, depois de um AVC, de um acidente vascular cerebral. E o Arlindo vai descansar. Eu acho que... Vai fazer o samba lá em cima. Vai Boa fazer tarde. o samba lá em cima. Boa tarde a você, boa tarde ouvinte CBN do Arena. Vai lá com o Almir Neto, vai lá com o AGP, vai lá com vários baluartes, vários bambas do samba, o Príncipe Reinaldo, né? Ou seja, vai lá fazer uma festa no céu. Infelizmente, essa notícia, 66 anos, desde 2017, né? Convivendo aí, lutando depois de um AVC. E deixa, né, um dos grandes sambistas, né, um dos gigantes. A música de Madureira, né, O Meu Lugar, é maravilhosa, sensacional, sem falar em outras poesias, em outras canções, mas infelizmente hoje o mundo da MPB, o mundo do samba está de luto. Se a luz do sol não para de brilhar, a luz do sol não para de se brilhar, ainda existe noite e luar, o mal não pode superar quem tem fé para rezar. Diz amém, Fábio Scheibe. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Lupi, boa tarde, ouvinte CBN, é verdade, né, mais um grande artista aí que nos deixa, o pagode e o samba aí vivem esse luto, né, e também lembrar de Beth Carvalho, né, Carlão, Beth Carvalho também, um gigante, faleceu, né? há 6 anos. A rainha, né, essa é a principal. A principal também, infelizmente assim é a vida, né, agora lá no céu uma grande festa, lá no fundo do quintal também. Tá lá com Bira Presidente, com todos os outros. É verdade. Bom, 4h11. É o seguinte, hein? Domingão é dia dos pais, hein? Já comprou o presente pro papai, Carlão? Ainda não. O que você tá pensando em dar pro seu pai? papai. Uma camisa nova em comemoração? Ai, Antônio Lupe, o senhor não presta. Mas Ficou legal, hein? Ficou bonita. Dá de presente. Apaixonado pelo futebol capineiro, aí ué. você quebra minhas pernas, mas temos aí algumas opções sim em presentear o velho João por mais esse dia dos pais. Tem gente que dá camisa e dá gravata junto também. Você já dá 2 em 1, olha lá, Fábio Scheibe foi bem nessa, hein? Já comprou, Scheibe, o seu ou ainda não? Não, ainda não, Antônio Lupe, eu não comprei ainda não, mas o melhor de tudo isso é a presença, né, estar junto aos pais também. Tá mais calmo hoje, Um né? grande abraço, um grande beijo. Tá mais calmo sempre hoje, calmo, Fabião? né? Eu não gosto quando vem pro lado pessoal só, né? Lado pessoal eu não admito muito. Daí tem o bate e volta, né? Mas o falando futebol, falando eu tudo lembro mais. certa-feira contando essas histórias, né? Acho que eu tava um pouco chateado após alguma derrota aí, mas aí um amigo meu falou assim, cara, o futebol ele é cíclico, não tem jeito. Hoje o corintiano está sorrindo, daqui a pouco tem aí alguma decisão, o Palmeiras vai levar a melhor, né? E depois o São Paulo se classifica, o Santos também, ou seja, o futebol é muito cíclico, o momento hoje é do Corinthians, mas o Palmeiras é muito forte, não é uma derrota, uma eliminação que vai estragar aí o gigante Palmeiras, Fábio Scheibe. É isso aí, é o seguinte, hein, hoje, como os domingos é dia dos pais, tem muita gente que tá apertado, mês de agosto é longo, não termina, nunca, aí você vai dando aquela conferida no extrato, Nossa, você vê que ainda falta muitos dias pra acabar o mês e o salário já foi embora. Pra virar o cartão. E então. pra virar o cartão é aquele desespero. Então é o seguinte, se você quiser homenagear o papai,
Faz o seguinte, manda o nome dele aqui pro nosso WhatsApp, 19 991869070, 991869070, manda o nome do papai, que nós, essa rapaziada gostosa aqui do Arena, vai mandar um parabéns. Pode contar um momento futebolístico ou esportivo com o papai. Boa, pode ser também legal. Um momento legal aí do esporte ao lado do pai. E se você tá nessa situação que eu, Carlão, estamos vivendo, o Fábio Chaib ainda não. Ah, não, esse não. Faz o seguinte, grava pra ele, fica no YouTube registrado, depois você vai lá no YouTube e manda pra ele, ó, pai, o presente tá aqui, ó, rapaziada, os meninos do Arena mandaram parabéns pro senhor. E aí tá tudo certo, e aí só almoça no domingo e coisa linda, tá bom? Então, a partir de agora, o WhatsApp liberado. Se você quiser falar de outro assunto também, fica à vontade, porque aqui o ouvinte, o torcedor, ele tem voz no Arena CBN para falar da rodada do final de semana, Palmeiras, hein? O reencontro com a torcida, Abel, jogadores, diretoria, enfrenta o Ceará. Tem também o São Paulo, que vai enfrentar o Vitória. E o Santos, ele tá... Eu queria falar, mas não posso. Contra o Cruzeiro. Mas é um jogo lá no Mineirão, hein? Sei não se o Peixe vai conseguir uma vitória lá na terra do pão de queijo. O Corinthians é só na segunda-feira, então segunda-feira a gente fala do Corinthians. Já falamos muito do Corinthians aqui, chega, né? Ah, também segunda-feira tá bom, a gente fala, tá bom. Se der chato, hein? Nossa, tá louco. Tá louco. O Corinthians não vai a campo nesse final de semana, mas fora dele tem uma reunião importante, momento importante do Corinthians. Amanhã vai ser votado o impeachment ou não do Augusto Melo, né? Pode dar uma direção aí no futuro do clube. Amanhã no Parque São Jorge, 10 mil associados aptos a votarem para ver se Augusto Melo continua ou não como presidente do Timão. Não, mas já falamos muito aqui do Corinthians. Agora, semana que vem a gente fala, semana que vem resolve Corinthians. Tá bom, né? Já foram 2 dias aí de... Dá um sossego. Chega, nós, tá bom. Agora nós vamos aqui devagarzinho, porque o menino tá bravo, ficou furioso ontem. Então, assim, hoje é uma sexta-feira de calma e tranquilidade, tá certo? 4h15. E tem Série C do Campeonato Brasileiro, hein? Nossa, mãe, verdade. Você tá preparado pra rodada do final de semana? Eu vou falar pra você, Antônio Lupe. Série C a gente nunca está preparado, só que a gente tem que estar preparado, né? Porque as nossas equipes não se ajudam aí, a Ponte tem esse duelo contra o Botafogo, apesar da classificação estar aí, né, muito perto de acontecer, a gente sabe que fora de campo o clima é pesado, e o Guarani tem essa obrigação, esse jogo aí, que vale todos os pontos do mundo pro Guarani continuar na luta aí pela classificação contra o Ipiranga amanhã. Também é assunto aqui no Arena, Série C do Campeonato Brasileiro, e claro, tem o sarcófago especial da corrida Integração. Hoje vamos voltar no tempo, 1987. Como foi a 4ª edição da Corrida Integração, você vai acompanhar aqui com imagens para quem nos acompanha através do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Se você tá pelo rádio, tá no carro, chegar em casa e quiser ver a cara da galera, a cara do Carlão inchada, do Fábio Chaib ainda também, a minha, né, que realmente é muito bonita. Deu uma afinada eu boa, dei uma cara. afinada. Eu tô num processo de regime gigante. Também tava imenso, né? Eu preciso, depois você mentir. É melhor não. Então você pode acessar o YouTube, youtube.com/CBN Campinas, que você acompanha o programa ao vivo e com imagens. Tá certo? O Arena tá no ar. Trabalhos técnicos de Nilson Belisário, o Pastor, e ao lado dele, Samela Deep, na coordenação do streaming. Está no ar o Arena CBN. Hoje com Antônio Lupe. Arena CBN. Na oficina e em dois. Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Qualidade a preços imbatíveis para toda a família. Arena CBN.
4 horas e 18 minutos. Arena O ouvinte do Arena, ele é fantástico. Ó, deixa eu dar uma passada aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde, galera do Arena. Rodrigo Pupo de Campinas. Grande Pupo. Como samba e futebol andam juntos, podemos dizer que hoje o mundo esportivo está de luto, pois nesta tarde foi anunciada a morte do Arlindo Cruz, flamenguista de carteirinha, que Deus o acolha e dê forças para os familiares. E sobre o Dia dos Pais, meu saudoso Benedito Álvaro Pupo, onde quer que você esteja, eu te amo. Abraços a todos, obrigado aí, viu? O Rodrigo Pupo de Campinas, deixando aqui a homenagem ao Arlindo Cruz e ao papai também, ao Benedito Álvaro Pupo, onde quer que ele esteja, o Rodrigo sempre vai te amar. Olha que bela mensagem, hein? Boa. Deixa eu ver aqui, tem mais aqui. Chaib está triste ainda? Por quê? Sorria, é o Gustavo Alves, da Unicamp, Chaib. Um grande abraço pra ele, cara. Gripado, na verdade, até peço desculpas pela minha voz aí também. Pô, não passa essa tá gripe, ô, Fabião? Ih, faz 3, 4 dias já, cara. Desde ontem, né? Você quer que eu peça pro ouvinte mandar um remédio aqui ou uma receita pra curar a gripe? Tenho. Tá tomando? Pedi na farmácia já. Beleza. Mas foi no médico, pelo menos? Não tem necessidade por enquanto, graças a Deus. Tá se medicando sem receita, isso não pode, hein? Pelo amor de Deus, né, Fábio Chaib? Carlão de Freitas, desculpe, mas jogador com aluguel, escola do filho atrasados, aí é demais. Pelo que ganham, os jogadores e pelo que jogam, se ficarem um ano sem receber, ainda vão ficar muito melhor que o torcedor que paga os seus salários mantendo a fidelidade ao clube. É o Ivan Guatura que mandou mensagem. Ivan, com todo respeito, independente de quanto ganha, Deus deu o dom para eles, né, serem atletas de futebol. É claro que é uma profissão, dependendo do estágio deste atleta, é uma profissão muito bem remunerada, mas independente de quanto ganha, o trabalhador, em qualquer situação, em qualquer âmbito, independente da quantia, ele tem que ser respeitado. O que estão fazendo com os jogadores da Ponte é um desrespeito. Boa tarde, domingo, às 11 horas da manhã, no Moisés Lucarelli, tem Primavera e 15 de Piracicaba pela Copa Paulista. Olha lá, aliás, programa vale liderança. bom. Vale liderança. Peraí. É domingo, Moisés, Primavera e 15. Mas domingo tem a corrida da Ponte lá, não tem? Será que vai dar tempo de organizar tudo? Que horas que é a corrida? Acho que é 7 horas da manhã. O jogo é 11. 11. Vai ter que dar uma acelerada lá, hein? Senão vai dar um belo de um BO. Obrigado pela mensagem. Quem mandou a mensagem pra gente aqui foi o nosso ouvinte lá de Indaiatuba, o Roberto. Boa, Robertão. Boa, Robertão, tamo junto. Obrigado pela participação. Tem mensagem de áudio também, né, pastor? Manda pro ar. Boa tarde, Arena CBN. Bom, eu queria mandar um beijo pro meu avô, seu José, esse da foto que eu mandei para vocês. Certo. Estou eu, minha neta, minha filha, meu avô, todos palmeirenses, graças a Deus. Lá. E meu pai também, que também chama José. Olha então só. queria mandar um beijo para os José? 2 Josés da minha vida. Boa. Beijo, feliz Dia dos Pais a todos, principalmente pro Carlão, que é o Carlão. representante da bancada no Dia dos Pais, né? Verdade, obrigado, Beijo. E pro Beth. Pio, que também é pai. Pio também. Beijo, não podia Deus abençoe esquecer, né? a todos. Boa, Beth. Valeu, Obrigado Beth. pela mensagem. Obrigadão. Carlão tem um e um monte. Espalha. Tem mais uma mensagem aí? Já dá trabalho. Boa tarde, tão nobres comunicadores do Quem esporte. apareceu aí, ó? Vamos lá. Gostaria de falar que nada, simplesmente nada vai mudar o meu respeito, o meu carinho e a minha opinião positiva sobre vocês. Boa. Mas, se vocês me permitem, acho que ontem, por mais que vocês tenham amizade, é uma opinião minha. Opinião minha. Eu acho que vocês ontem extrapolaram na amizade com o Chaib. Ele praticamente foi assim, destroçado e humilhado por vocês. Não. É ruim, hein? Mas opinião minha. Não vai mudar nada. Né? Mas eu acho que ontem vocês ultrapassaram uma barreira meio chata aí. E aí, Fabião? Pois é, o ouvinte tem sempre razão. Mas não é isso. Pô, mas a gente não fez nada. A gente tem sempre razão. Essa foi boa. Gostei. Mas a gente só colocou no ar as mensagens dos ouvintes, ué. Então, mas tem que ter um filtro às vezes, né, Lupi, também. Às vezes tem que saber lidar com as coisas. Lá do pessoal não envolve tudo, né, cara? Então tem que saber lidar com as coisas, saber
o caminho certo. Uma coisa é zoeira, outra coisa é lá do pessoal. Então na próxima vez a gente fica ligado nisso, cara. Ah, perdão. Beleza? Segue aí, Lupi. Pô, então não, toca aí, fica à vontade. Vai. Não, segue aí. depois dessa Fica à vontade. Que torta de Cala a climão, boca, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, hein? Estamos parecendo a Ponte Preta, estamos externando os problemas agora. Vamos precisar de uma reunião de pauta. É filtro, né, cara? Vai lá. Amanhã vai sair lá no Léo Dias, equipe do Arena. Equipe da Arena CBN Campinas causa destroça integrante do Arena. Integrante do Arena. Deixa eu pegar aqui. Remédio bom, deixa eu ver. Ih, sai fora. Esse aqui não pode. Olha lá, os caras estão continuando aqui. Hoje eu não vou falar as mensagens pro Chaves, não, porque ele tá triste. Não, já passou. Boa tarde, galera. Carlão, você já viu o kit churrasco lá da lojinha da Ponte Preta? Eu não vi. Olha lá. Mas a lojinha não tava em reforma, né? Tem um container lá, né? Isso. O container, pelo que eu fiquei sabendo, eu acho que só camisas agora, né? Não sei se vai ter a reabertura da lojinha, mas produtos de Ponte Guarani oficiais são sempre bem-vindos. Carlão de Freitas, 4h24, a sua Ponte Preta entra em campo contra o Botafogo. É aquilo que você falou, dentro da tabela de classificação, tranquilo. Segunda posição, classificação já tá encaminhada agora. Fora de campo, aliás, deixa eu até ler a nota que a Ponte colocou aqui, porque desde ontem à noite muita coisa tem sido falada sobre possibilidade de saída de atletas, jogadores que foram embora, e a Ponte acabou colocando aqui, coloquei errado aqui, uma nota a respeito dessa situação. A Ponte Preta a respeito das postagens feitas na internet. O zagueiro Vicente Concha, o chileno, não faz mais parte do elenco da Ponte há 10 dias. Aí que tá uma outra situação. Se ele já foi embora faz 10 dias, por que não coloca lá? A Ponte Preta informa que rescindiu o contrato com o zagueiro Vicente Concha. Não sei se foi em comum acordo, se não foi. O atleta não faz mais parte do elenco da Ponte Preta. E aí põe aquela mensagem: agradecemos a atenção e desejamos sorte na carreira. 10 dias. Ninguém colocou isso por parte oficial da Ponte Preta. Aí gera tudo burburinho. Gera. O desligamento foi feito a pedido da comissão técnica e desde então ele já não vinha treinando com o elenco. Tá bom. O goleiro Diogo Silva e o volante Emerson, jogadores com participações relevantes na campanha da Ponte Preta em 2025, são assediados constantemente por clubes da Série B, mas já deixaram claro que não tem nenhuma intenção de deixar a Ponte Preta. Ok, Diogo Silva e Emerson. Apenas o lateral Maguinho e o atacante Jean Dias manifestaram o desejo de sair, mas agendaram uma reunião com a direção para segunda-feira no encontro e será decidida a situação. Então esses dois atletas, a informação que eu tenho é que não estão à disposição para o duelo contra o Botafogo. Essa é a versão da Ponte Preta. E esse é o clima, né? Este é o ambiente que vive a Ponte às vésperas de um momento decisivo dentro da competição. Em termos de classificação, a coisa anda bem, né? Por enquanto, uma situação confortável. Mas também não pode ficar adiando, né? Hoje até nós falávamos sobre isso, o Fabião destacou essa situação comentando a Ponte, e só que fora dele tá uma coxa de retalhos, né? Realmente uma torre de Babel, ninguém fala a mesma língua, realmente uma situação difícil, vergonhosa, vexatória para a história do clube. Hoje no CBN Esportes, que, né, um programa até mais sério, mais jornalístico, a gente debateu, acho que todo mundo, desde a era Sérgio Carnielli, tem um percentual, né, nesta fatia de tristeza da Ponte, nesta fatia de desorganização, inclusive o presidente atual, Marco Antônio Berlim, Sérgio Carnielli, Vanderlei Pereira, Tiãozinho, Márcio Della Volpe, e por aí vai, né, todos os mandatários da Ponte, mas isso muito culpa do Sérgio. Sérgio sempre foi um presidente que delegou, e aí gerou muitos problemas na Ponte Preta. E o Marco Antônio Berlim, a gente respeita o que ele fala, né, com relação a herdar as dívidas, aos problemas da Ponte, mas ele sabia muito bem do que ele iria enfrentar. Assumir a Ponte Preta, ele não iria assumir um Flamengo, um Palmeiras, equipes mais fortes, equipes aí abastadas financeiramente. Era a Ponte Preta que vive aí um calvário financeiro. E ele sabia disso. E nesses 4 anos de administração em Berlim, a Ponte caiu 2 vezes, né? Está numa Série C terrível e diante desse panorama acho difícil conquistar o acesso. Caiu para a Série A2, depois subiu, mas realmente não houve evolução no trabalho. Permanece o mais do mesmo. Então, quando ele fala de outras administrações, ele também tem que se incluir, porque a Ponte hoje passa por um momento muito triste sob o comando dele. Por favor, Chaime.
A Ponte Preta não precisava disso nesse momento, né? Sabe que tá com uma gordura boa aí para classificação em menos tempo, mais tempo vai vir, mas o problema é a segunda fase, né? Quando começa do zero o campeonato e já é daqui a pouco, no final de agosto, a última rodada, dia 30 de agosto, e setembro tem que começar já com a Ponte acertada, né? Para a Ponte fazer um bom quadrangular final, conseguir o objetivo maior, que é justamente a classificação de volta à Série B. Isso pode pegar bastante os bastidores, a gente sabe como funciona o jogador também, está no direito de cobrar também o que está devendo, e não vai jogar só por amor ao time, né? Isso o torcedor faz do lado de fora, mas dentro de campo a gente sabe que são profissionais e que merecem receber justamente o que está sendo, o que se deve, né? E o que é de direito deles também. Eu acho que o momento que isso chega para Ponte Preta é muito complicado. 4h29, a Ponte joga amanhã 5 horas contra o Botafogo e aí é vencer, né? Tem uma combinação de resultados dependendo se acontecer toda essa combinação com a vitória da Ponte, que é difícil porque o Botafogo vem pressionado. Inclusive a gente até comentava, né, sobre a questão do Botafogo, pensando em classificação, negativo. Lá é permanência. Esse é o objetivo do Botafogo hoje, tá bem pertinho ali da zona do rebaixamento, então esse é o primeiro objetivo do Botafogo, escapar do rebaixamento. E aí depois, dependendo do que acontecer nessa reta final, faltam 4 jogos só para terminar a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, pensar em algo a mais, pensar aí num outro objetivo, no caso, a classificação para a próxima fase, mas o discurso lá é pelo menos de permanência. A Série C ela propicia essa possibilidade, né? Você pega o Botafogo, que está na 15ª colocação com 16 pontos, uma vitória ele vai a 19, dependendo de uma combinação, ele se aproxima realmente do bloco dos 8 primeiros, né? De quebra escapa do rebaixamento. O ambiente também não é bom, Evaristo Pisa sob forte cobrança da imprensa por tudo que tem acontecido. O Botafogo se estruturou para esta campanha, infelizmente a coisa não está acontecendo, e diante da Ponte um ambiente de pressão. A Ponte, além de conviver com todos esses problemas, ela vai ter que encarar o Botafogo e a pressão do estádio Almeidão, que vai ser gigante. O final do telefone 4901, o Wagner, ele manda mensagem: essa história de jogador falar que não tem interesse em sair da Ponte é hipocrisia, basta um convite vantajoso. Tem que ver a situação dele, se ele não tiver com o salário em dia, se ele tem a possibilidade de saída para algo melhor, isso todo profissional, em toda profissão, se você tem um convite para uma outra empresa que financeiramente para você e também no seu plano de carreira é melhor, você tem o direito de ir. No caso do jogador, tem a questão do contrato, né? Aí tem a questão de multa, mas será que tá recebendo em dia? Não tá, né? Pelas informações que a gente tem. Aí é claro que o jogador, ele fica à vontade para decidir o futuro dele. Obrigado pela participação, tem muitas mensagens de áudio. Ó quem tá aqui, Paulo Kikuchi, nossa, mandou um texto gigante. Boa tarde aos amigos da CBN. Adiantando as opiniões contrárias, futebol em geral não fecha conta. Salários astronômicos, despesas no geral são muito altas, mas jogadores têm que receber aquilo que está no contrato. Independente de valores, estão supervalorizados, mas nessas horas aparece só torcedores que gostam de jogar pedras na janela. Penso que o presidente da Ponte precisa parar de falar quem fez a dívida. E, infelizmente, ele assumiu esta bronca. Acho que não é hora deste tumulto todo. Imagine se estivesse brincando para não cair. Classificar não é garantia de acesso. Vamos, macaquinha, parabéns a todos os pais. É o Paulo Kikuchi que mandou mensagem pra gente aqui. Grande Paulo Kikuchi. Sensato, hein? Gostei do que escreveu o Paulo. Vai ao encontro do que eu penso. Isso, eu acho também que o pessoal é importante, já dissemos isso, é importante a oposição, é importante a cobrança, a fiscalização, mas também tem que entender o momento, né? O momento ainda é de tentar passar por esta Série C, e uma política conturbada, ela acaba entrando no vestiário, ela acaba afetando. Então, por isso, eu acho que neste momento, acima de tudo, a Ponte Preta. E aí, oposição, situação, tem que se entender com relação a isso para tentar livrar a Ponte desta Série C e aí sim embalar neste momento político aí. 4h33. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro final do telefone 9985, que tá com a gente aqui, é o Regis. Parabéns pro meu velho Dentinho, que já partiu, mas deixou muita história. Boa. Corintiano, bugrino e fiel ouvinte da CBN, no seu radinho de pilha. E parabéns também a todos os pais e a vocês do Arena, que são papais. Fábio Chaib e Carlão, né?
Eu não sou, não. Não, Mas esse privilégio aí da Ponte Preta, entre aspas, privilégio de estar com esses salários atrasados, não é só da Ponte Preta também. A gente vê time na Série B, o Avaí que tá prestes a subir não, mas tá brigando, né, em cima, na parte de cima da tabela. Os jogadores fizeram greve e não vão nem concentrar pra partida desse final de semana. Quer dizer, o Brasil inteiro passa por isso, né? Tem que saber administrar justamente nesse momento mais que afunila o campeonato, né? 4h33, repórter CBN, o Arena volta daqui a pouquinho. Repórter CBN. Sexta-feira, 8 de agosto de 2025. O presidente Lula defendeu a perda de mandato dos parlamentares que ocuparam as mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado. Ele também chamou os congressistas que protestaram contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro de traidores da pátria. A fala ocorreu durante um evento de anúncio de investimentos do governo federal no Acre. Lula também pediu a um senador do estado presente na cerimônia que não apoie o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O presidente acrescentou que o magistrado tem garantido a democracia no país. A família e a equipe do sambista Arlindo Cruz publicaram uma nota conjunta em homenagem a ele, que morreu hoje aos 66 anos. O texto classifica o cantor como o poeta do samba e destaca a fé, a generosidade e a alegria do artista. Arlindo Cruz lidava com as sequelas de um acidente vascular cerebral que sofreu em março de 2017. Ele passou por várias internações e não se apresentava mais. A tarifa média dos Estados Unidos chegou a 20,1% após a entrada em vigor das novas taxas para dezenas de países. O patamar é um dos mais altos desde a década de 1910. Os cálculos foram feitos pela Organização Mundial do Comércio e o Fundo Monetário Internacional. Quando Donald Trump assumiu a presidência americana, em janeiro deste ano, a tarifa média era de 2,4%. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Informações do trânsito com Leandro Lopes. Olá, amigos do Arena, boa tarde. Sexta-feira movimentado, né? De manhã tivemos acidente na Zeferino Vaz, na Dom Pedro, e agora acaba de rolar um acidente no quilômetro 145 da rodovia Dom Pedro, tá? Em Campinas, causando interdição de faixa da esquerda na chegada a Anhanguera. Equipes já realizam atendimento da ocorrência. Na rodovia Bandeirantes, sentido capital, altura do quilômetro 71, um caminhão apresentou pane na faixa 3. Equipes trabalham na remoção já. O tráfego está lento por cerca de 3 quilômetros na região, na rodovia dos Bandeirantes, pode evitar. A Anhanguera, nesse momento, na chegada em Jundiaí, quilômetro 50, tem acidente na região do Distrito Industrial, sentido capital, com um carro de passeio sem vítimas no local, tá? E já no quilômetro 60, um pouco mais à frente, obras no local, motoristas têm que ter paciência. Santos Dumont, sentido Salto, lentidão na chegada em Indaiatuba. Depois dali, trânsito segue em boas condições. Obrigado ao Leandro Lopes, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito. 4h37. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Olá pessoal, eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. Arena CBN. 4h39. O Dueliel tá pingando de forma integral? Só porque só aparece de vez em quando? Mas ali a corda sempre estoura pro lado mais fraco. Ele tá levando a risca, como que é a nova tendência do profissional brasileiro? A jornada 6x1, né? Não, você pode abrir mão da sexta ou da segunda, né? Isso, ele escolheu as duas, né, no caso. Escolheu as duas. Boa tarde, amigos do Arena, o tempo vai mudar e vocês não vão tomar comigo lá no Flor do Minho? Várias sextas eu fiquei bêbado sozinho, seus mal acabados. O Ayrton é bugrino lá do Jardim das Oliveiras. Abraços. Aliás, Guarani joga contra o Ipiranga. Decisão. Você falou da Ponte, então começa com o Fábio Scheibe hoje. Decisão contra o Canarinho, hein, Scheibe? Exatamente, tudo passa, né, nessa trajetória do Guarani aí rumo à classificação, passa pelo jogo de amanhã. O Guarani precisa ganhar esse jogo de qualquer forma, se não conseguir um resultado positivo, as chances diminuem drasticamente, né, nesse quesito de classificação. O Guarani enfrenta justamente a ex-equipe do Matheus, né? O treinador que chegou há pouco, o Guarani, menos de 2 semanas, acaba pegando a ex-equipe. Não vive um bom momento Ipiranga também, mas tem esse fator aí que pode ajudar os jogadores a ter uma motivação extra, justamente por enfrentar o ex-comandante. E o Guarani fez promoção de ingressos também, né? Tem chamada para o Dia dos Pais, tá levando um acompanhante também. Isso é importante para o tempo do Guarani. O Guarani precisando demais dessa vitória. Eu creio que vai conseguir amanhã só mais 3 pontos aí nessa busca aí da classificação, Lupe. E aí, Carlos? Tem que conseguir, né, Lupe? Tem que conseguir, não tem outro jeito. A gente tem falado aqui, é uma partida inegociável diante de um adversário forte, que vem até, digamos, fragilizado nas últimas rodadas, né, não conseguindo vencer, mas tem essa situação envolvendo o Matheus Costa, tem a situação também de continuar na luta pela classificação, de defender o posicionamento entre os 8 primeiros. E o Guarani tem que levar a campo, claro, a qualidade técnica, mas o astral que determinou o bom jogo contra a Ponte na última partida, poderia ter vencido, a superação também de enfrentar um Moisés Lucarelli lotado, de enfrentar um time hoje melhor posicionado, e enfrentou bem e com possibilidades de vitória, e levar isso para o gramado amanhã. Num brinco de ouro a gente espera, lotado é difícil, né, em virtude da própria competição, em virtude do horário também, mas a gente espera um brinco de ouro movimentado, cheio, para que o Bugre consiga essa vitória. A gente sabe da força do Guarani quando ele atua no brinco de ouro e com a torcida mobilizada. Então a gente espera todas estas situações positivas, esse ambiente de alto astral, para que o Guarani consiga a vitória e possa, enfim, dar uma guinada na Série C rumo à classificação. Participações de áudio, ouvinte manda mensagem aqui no Arena CBN. Manda pro ar, pastor. Boa tarde, CBN. Aqui é o Alexandre de Itamogi, Minas Gerais. Ô, Alexandre, tá bom? Tem que pagar, não importa quanto o cara ganha. Ué. Ainda tem gente que defende esse tipo de coisa ainda, aí fica difícil, hein? Nossa, mas que vontade de comer um pão de queijo agora, senhor. Essa hora? Com doce de leite agora, hein? Nossa, Mineirinho aí, ó, você viu o sotaque? Você pega ali o pão de queijo, você parte aqui, você pega aquele doce de leite pastoso, aí você vem aqui com a colher aqui, ó, aí você fecha, pega um cafezinho passado na hora. Quantos, Carlão? Nossa, uns primeiro 80, começa com né? salgado. Tá. Né? O salgado vai uns 4, 5, aí depois eu mato o doce. Quantos?
Ah, uns 4, 5 também é bom. Nossa, essas coisas assim, a gente fala, a baixa gastronomia, isso é bom demais, né, cara? Que coisa sensacional. No CBN Esportes, a gente faz o programa no momento que a Ana Maria Braga está apresentando. Uma receita. Né? Hoje tinha um pastelzinho de nozes, né? Rapaz, aquilo é um tormento. Deus me livre. Qualquer credo, que delícia. Credo, que delícia. Me viu uns 80 desse, hein, Chay? Que beleza, hein? Delícia. Esse daí é meu ponto fraco também. Pão de queijo com doce de leite. Doce de leite é muito bom, né? Principalmente mineiro, como que tem... Tá treinando, Fábio Scheibe? Depois dessa semana difícil aí, cara? Tá com gripe, cara. Estamos treinando, sempre treinando. Tem que manter, né, a rotina, a constância, né, Carlão, como se diz aí. O nosso progresso é a cada dia. Aê! Mais um! Então tem que saber lidar. Boa tarde, Arena, tudo bem? O Guarizo não aguentou. O Guarizo não aguentou o bullying. Saiu fora. Ah, mas o Guarizo foi diferente. O Guarizo, as opiniões do Guarizo aqui, elas eram totalmente infundadas. Você lembra? Você não tava de férias, né? Fábio Scheibe tava comigo. Foi um mar de parmeirense aqui. Não, deixa eu te falar uma coisa. Ele comparou, você não sabe o que ele comparou. Foi o Guarizo ou o Galassi? Não, foi o Guarizo. O Guarizo, ele quis comparar o Pedro com o Romário. Nossa. Você acredita numa situação dessa? Não, pelo amor de Deus. O Fábio Scheibe tava junto. Ele pode falar. Mais de uma vez, Mais de uma vez. E insistia na opinião. E aí o que aconteceu? Acharam melhor ele tirar um tempinho aí, dar uma segurada, pra pensar um pouco mais naquilo que ele tava falando aqui no Arena CBN. Mas não foi bullying, não. É sobre as opiniões do Guarizo que são desconexas com a realidade. Vamos com mais um. Opa. Na minha opinião, ontem o Eliel pegou pesado com o Scheibe. Com o palmeirense aí, porque Nossa senhora, velho. Na hora do almoço, vocês fizeram o programa, foi levinho com ele, mas na hora das 4 horas, ontem foi pesado o negócio. Parece que o cabelo saiu daí, agora elegeram ele pra ser o Cristo aí agora, né? Então dá pra abraço, Carlão do Mira. Claro, você vê que a situação aqui hoje tá tranquila. Mais um. Boa tarde, Arena CBN. Até que enfim, Carlão. 60 dias de férias. Ei, mais bom, hein? Mandar um abraço aí pro meu pai, que não está mais entre nós. E também mandar um abraço pro Corinthians, né? Que é o pai do Palmeiras, né? Né, Scheibe? Abraço, Carlão, Nova Aparecida, Campinas. Deixa o Scheibe quieto hoje, ele não tá bom. Mais um. Agora é o Ceará. Inclusive, hoje faz 5 anos. Boa tarde, amigos da CBN. Ou do Patrick de É o Paula. seguinte, a informação tá vindo de Ribeirão Preto. Ixi, ele é o que trouxe, então. O nosso amigo Maguinho já assinou contrato lá, um pré-contrato lá com o Botafogo de Ribeirão. Então, eu acho que ele só vai anunciar a saída dele, né? Mas tá difícil. Vamos pra cima, vamos ganhar mais um jogo e vamos já classificar esse final de semana. 3-0 Ponte Preta. Abraço a todos. Aí, Carlão, feliz Dia dos Pais, hein? Abraço. Parceiro, valeu. Boa. Você acha que o Maguinho, se sair, vai fazer falta ou não? Lupe, vai dizer que é o Edson Boaro? Não, mas faz falta, né? O elenco da Ponte é limitado, né? Mesmo diante da boa campanha, a gente percebe algumas limitações. A Ponte dentro de casa, ela não conseguiu ainda emplacar um grande jogo e não é um protagonista, não é fundamental, mas sempre faz falta, né? Sem o Maguinho, ela vai ter o Pacheco e o João Gabriel, né? Os dois jogadores da lateral direita. Tudo ali do mesmo nível, mas faz falta, apesar que o Maguinho já estava em baixa, né? Mas de qualquer maneira é menos um, né? Pro técnico Alberto Valentim trabalhar. Mais um. Fala, Scheibe. É o Ademar de Valinhos. Deixou uma mensagem pra você lá no Insta. Você leu lá só pra saber. Só me diz sim ou não em ar aí, beleza? Abraço. Não, eu só tenho acesso às mensagens de amigos meus dele, não vi não, cara. Que isso, hein? Não, Como assim? Não vi como que não é amigo? Não... Quem é amigo, você vê. Eu não consigo ver. Entendi. Não, sem problema. Ele só tava pedindo aí um retorno, né? Então não recebeu. Não ok. Recebeu. Ponto. Acabou a mensagem. Chegou mais um. Fala, pessoal da Arena. Ótima tarde pra vocês, seus lindos. Ele ganha, hein? Pô, que situação é essa da Ponte, hein, cara? Pô, é pra judiar do torcedor mesmo. Os caras não tem dó de nós, não. O jogador tá certinho, tem que ver o que é melhor pra ele. Eles não estão errados, não. E pensando, quem que sobrou de atacante na Ponte, cara? Porque só sobrou o Gé, o Toró e o Everton Brito parece estar com um negocinho no joelho aí, né? Pelo que eu vi. Se for isso mesmo, tem que peneirar na base e ver se tem algum menino lá pra, mais uma vez, a base salvar a gente nesse momento de dificuldade.
Beleza? Beleza. Um abraço pra vocês, ótima sexta, seus lindos. Valeu! Tem mais um? Mais um. Fala, pessoal da Arena. A minha melhor lembrança de futebol com meu pai foi assistir em casa, né? Flamengo e Botafogo na final do Campeonato Brasileiro de 92. Com o gol de Júnior, aquela comemoração dele abrindo os braços. Que lá marcou bem a minha memória. Abraço para todos. Parabéns pros pais aí. Boa, valeu. Qual que é a sua memória, Fábio Chab, de esportiva com o seu papai? Meu pai não é muito ligado ao futebol, não. Meu pai não é muito fã de futebol. Tem uma ligação mais afetiva, lógico, com muitas outras coisas com meu pai também, graças a Deus, muitos ensinamentos. Meu pai sempre presente comigo também, mas na questão de futebol ele não viu muito. Mas eu lembro que eu fui uma vez num jogo da Seleção Brasileira, em 93, o Brasil ganhou do Equador por 2-0 no Morumbi, foi só eu e ele. O Brasil que teve um gol do Dunga, a eliminatória de 93, isso marcou bastante também, justamente por ele não ser tão ligado assim ao futebol, de gostar em estádio. Ele me levou dessa vez também. O Brasil acabou sendo campeão, tetracampeão em 94, mas em 93 a gente foi no Morumbi. O Brasil venceu o Equador por 2-0 num domingo à tarde, muito frio no Morumbi. Resolveram lavar o estacionamento aqui. Tá tendo um evento. Tá tendo um evento. Um evento. E aí? E você, Carlão? Ô Lupe, o que aconteceu? É verdade, o nosso brigadista não tá lá, hein? O nosso brigadista não tá lá, pelo amor de Deus, gente. Alguém assume a nave aqui. Explica pro ouvinte aí, Lupe, o que está acontecendo. Nilson Belisário, o nosso operador, é o brigadista aqui da empresa, da CBN. E ele não tá no treinamento. Treinamento aqui, né? O pessoal tá treinando ali, ó. E cadê o... Quero ver se um dia acontecer, o que você vai arrumar? Faltou o treinamento. Os caras estão só anotando ali. É bom ter a corrente vermelhinha, mostrar pra todo mundo. Mas na hora que o chicote estrala, eu quero só ver, viu, Nilson? Deus do céu. Lupe, memória com meu pai, pra não me expor tanto, eu vou falar de seleção brasileira. Dois momentos, um no Tetra em 94, que foi um momento feliz, né? A gente não conquistava desde 70 e foi uma choradeira danada e muita emoção, muito nervosismo, né? Que a decisão foi nos pênaltis. E o lado triste, eu ainda garotinho, um mancebo, eu lembro quando o Brasil perdeu pra França em 86, nossa, eu encontrei meu pai meio que se escondeu no lugar que nós estávamos, mas pra chorar. Nossa, eu vi meu pai em prantos lá e aquilo me comoveu bastante. Então são os dois momentos assim fortes. Tivemos outros, né? Acho que você sabe qual que é, mas eu prefiro destacar a seleção brasileira. Tá certo, não tem problema não. Vale a pena. Vale a pena. Feliz Dia dos Pais pra todos. Boa tarde. Lamentável a situação da nega véia a essa altura do campeonato. Por isso que eu bebo. Bora pro churrasco dos macacos do coqueiro, que começa no frango frito e termina em outro lugar. Abraço, Juninho Cavalão. Então, grande Juninho Cavalão. Onde é, hein? Desesperador. Nossa, boa tarde, mandou mensagem aqui o Pedro. Boa tarde, Pedro. Tamo junto. Ótimo final de semana. Boa tarde, Arena. Eu só digo que... não, esse aqui é pro Palmeiras de novo. Deixa eu só mandar um abraço pra ele pra falar que eu não li a mensagem. É o Léo Ferreira, grande Léo. Vai torresmo, pão de queijo, nossa, vai tudo. É o Joca que mandou a mensagem. Cara, o torresmo, hoje tinha aqui no refeitório, sim, no restaurante, batata frita me ganha. A batata frita, gosto. Batata. Mas assim, gosto muito. Farofinha também boa tarde, coisa rápida, final do... Estão fazendo teste. O Luciano mandou uma mensagem aqui pra gente. Tá ouvindo. O Luke tá amando isso aí, o Luke, né? Ô, Lu, só toma cuidado com o Cícero lá, que quase foi embora, viu? Quase voou. Ele falou que estão fazendo teste nas bombas aqui do hidrante. Isso é bom. Tá tudo coisa rápida. Boa, Lu. Valeu pela mensagem. Mas o Nilson Belisário não foi, hein? Faltou. Valeu, grande abraço pra todo mundo aqui. Daqui a pouco tem mais participação de áudio. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente vem com o palpitão da Série A, porque tem Palmeiras e Ceará, tem o São Paulo contra o Vitória e tem também o Santos contra o Cruzeiro. Arena volta já. E tem o sarcófago especial 87 hoje. Corrida e Integração. Arena CBN. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado.
E economia. Aprecie com moderação. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E o Brasil tem 100% de aproveitamento no Campeonato Mundial Sub-21 de vôlei feminino. Hoje, vitória em cima do Chile por 3-0. Ontem, o Brasil já tinha vencido a equipe da Bulgária também pelo mesmo placar. Amanhã, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, o Brasil volta à quadra para enfrentar a Tailândia. Tem entrevista e muito mais em 99,1 FM aqui no YouTube da CBN Campinas e também nas redes sociais. Empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas entende você como ninguém. Arena CBN. Quatro horas e 54 minutos, rapidinho, Chaibe. Palmeiras e Ceará, o reencontro da equipe com a torcida depois da eliminação para o Corinthians. O Palmeiras precisa vencer, né? Precisa vencer justamente por isso, né? Para pegar a confiança novamente. A torcida deve protestar mais uma vez, quer dizer, parte da torcida, né? Não são os palmeirenses 100% que estão contra o Abel Ferreira, mas a principal organizada ali deve protestar mais uma vez contra a equipe. A equipe tem que ter culhão justamente para poder sair dessa situação depois de ser eliminado em casa mais uma vez, né, Lupi? E aí, Carlão? É um jogo desafiador para o Palmeiras. Eu acho que muito mais por esses fatores fora de campo, né, os protestos, do que propriamente o Ceará. Time por time, o Palmeiras inegavelmente é melhor, tem mais qualidade, tem mais condições, mas eu acho que esse ambiente um pouco mais pesado pode atrapalhar. Então é um jogo em aberto, não seria tão surpreendente assim o Ceará fazer frente ao Palmeiras, muito em virtude desse clima um pouco mais pesado no Allianz Parque. Outro que tá com... Lembrando que o Ceará empatou com o Flamengo na última rodada e venceu o Cruzeiro, os três postulantes aos títulos agora, para enfrentar o Palmeiras justamente agora. Outro que tá com a ressaca é o São Paulo, que vai ter que vencer o Vitória, hein? Apesar que no Campeonato Brasileiro tá bem, né? São Paulo tá bem, né? Vem de 4 vitórias consecutivas. É claro que a eliminação na Copa do Brasil era algo inesperado, né, pela diferença de equipe, né, pela diferença, o São Paulo é uma Série A, o Atlético Paranaense é a Série B, mas eu acho que o São Paulo, apesar do Vitória ter encarado bem o Palmeiras aí no Barradão, acho que o São Paulo no Morumbi tem mais condições. E o Santos tem tudo pra conquistar uma derrota lá em Minas, né, o Fábio Chaves? Esse vai ser duro. Complicado mais uma, né? Demais, Cruzeiro vem embalado, veio com classificação ontem lá de Alagoas também, e no Brasileiro faz uma ótima campanha, o vice-líder no momento, não vai deixar escapar esses pontos, não quer deixar escapar esses pontos no Mineirão, justamente enfrentando o Santos, que é encontro do Santos do Mineirão com o Neymar, né? Mais uma vez o Neymar podendo atuar no Mineirão. Boa, o Paulo tá aqui com a gente, rapaziada, informação do tempo, ele tá lá perto da rodoviária, o tempo fechou. O clima tá pesado lá, o clima tá tenso. Valeu, obrigado pela mensagem. Aqui por enquanto ainda não, no São Gabriel, Deu mas... uma esfriada boa. Deu uma esfriada boa. Palpite, o Luciano mandou os palpites aqui, São Paulo 2, Vitória 0, Bragantino 1, Internacional 1, Palmeiras 2, Ceará 0, o Cruzeiro 2, Santos 1, Juventude 1, Corinthians 1. Daqui a pouco a gente vai com o palpite aqui da galera do Arena CBN, porque agora chegou a hora do sarcófago especial Corrida e Integração. Pode abrir. Vamos voltar ao tempo? Vamos! 1987. A 4ª edição da Corrida Integração. Como foi? Como é que era a corrida de rua naquela época? Para você que está no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, você vai poder acompanhar com imagens a reportagem que foi exibida na época aqui na EPTV. Para você que está no FM, cara, é bem legal você ouvir o som da reportagem, então vamos acompanhar como foi a 4ª edição, 1987, Corrida Integração. Desde cedo a movimentação no Largo do Rosário já era grande. Até minutos antes da largada, muita gente ainda fazia inscrição. Aos poucos, a pista da Glicério foi sendo ocupada por equipes de atletas vindas de todas as cidades da região. Cada um, à sua maneira, se preparava para a grande largada. Às 3 horas, cresce a emoção.
2.500 participantes estão prontos para vencer o desafio dos 12,5 km da prova. Às 3h07 é dada a largada. A grande largada, veja aí, da 4ª Corrida Integração, promovida pela TV Campinas. É um mundo de gente. No final da primeira reta, Diamantino Silveira, que corria por Águas da Prata, e Arthur de Freitas, de Petrópolis, começaram a ganhar a dianteira. No trecho mais difícil da prova, depois da subida da Paula Bueno, um jato d'água para refrescar. Neste ponto do percurso, perto da Estátua Kennedy, já se passaram cerca de 30 minutos desde a largada e cerca de 8 dos 12,5 km da corrida. Aqui os primeiros colocados já estão praticamente definidos e a partir de agora é uma reta só, a reta de... Como diz o ditado, na descida todo santo ajuda. E foi assim que Diamantino Silveira, embalado, abriu boa vantagem sobre o segundo colocado e entrou na Glicério para ganhar a prova. Tá aí Diamantino, chegando em primeiro lugar, faturando a 4ª integração. 1404, atleta do Tricolor, atleta do São Paulo. No feminino, a grande revelação da 4ª Corrida Integração foi Sônia Maria dos Santos, corredora de Campinas, do Clube Atlético Civil Cultura. Uma corrida difícil para você? Foi difícil porque eu nunca corri esse percurso. Mas meu pai tinha gente melhor que eu. Só que eu tô treinando um pouquinho, mas tô indo bem. A classificação final da 4ª Corrida Integração ficou assim. No feminino, em 4º lugar, Roselaine Domingos. Em 3º, Joana Dark Jeremias. Em 2º lugar, Kelly Lopes dos Santos. E em 1º, Sônia Maria dos Santos. No masculino, em 4º lugar, Adalberto Paulo Souza. Em 3º, Adevaldo Cardoso. Em 2º lugar, Arthur de Freitas. E o grande campeão, Diamantino Silveira. Diamantino, você que correu a Maratona de Roma, o que sentiu correndo a Integração TV Campinas? Foi uma bela prova, bem organizada, apesar do calor e grande adversários. Eu acho que a prova deve continuar, e não só para atletas brasileiros, mas trazer atletas de fora, de outros países, para a gente tentar melhorar o tempo. 1987, Arthur de Freitas já subiu no pódio. Será que já tava perdido ali? O que é que o Eliel disse? Ele já tava andando com o pai dele. Ele ainda tava andando com o papai. Papai não, né? Eu tinha molequinho também, tinha 5 anos. Ei, cara, não sei não, hein? Vamos lá, 5 horas, a gente agora pode fechar o sarcófago especial Corrida Integração, lembrando que esse ano a edição de número 40, e se você gosta de corrida de rua, quer começar a praticar, é um grande evento. Faça sua inscrição através do site Corrida Integração. Vamos pros palpites? Bora! Tá preparado, Fábio Scheibe? Manda aí, cara. Tá. Essa semana tem que passar logo. Pelo amor de Deus, né? Já tem entendido. O quê? Manda aí, pô. Vamos lá. Calma. Bora, vamos lá então. Tá nervoso, morde as costas. Vamos lá. Ponte Preta perde, Guarani ganha, Palmeiras ganha. O Santos perde, o São Paulo empata com o Vitória. Ô, louco, totalmente contrário ao que eu penso. São Paulo e Vitória, Carlão? São Paulo e Vitória, o São Paulo ganha. Palmeiras e Ceará? Palmeiras ganha. Cruzeiro e Santos? Cruzeiro ganha. Putz, Cruzeiro ganha. Ponte Preta e Botafogo? A Ponte vai se superar, lá traz um empatezinho lá. De jampa. Guarani e Ipiranga. O Bugre ganha. Vai ganhar bem, viu, Lupe? Uns 2-0 aí. Acho que o Tigrinho é Tigrinho, né? O Bruno Santos. É Tigre, né? Tá certo, né? Ele faz o gol e imita o Tigre. Ele vai pra rede. Faz tempo que não faz gol, né? Faz tempo que não faz gol. Vai pra rede. É o seguinte, Futebol Globo CBN, amanhã a partir das 4:30 da tarde, primeiro jogo da Ponte Preta e Botafogo e Ponte Preta, né? Porque o jogo acontece lá no Almeidão. Quem que vai narrar mesmo? O Marco Guarizo, o Gabi Castro vai comentar, eu estarei nas reportagens e Rafael Pio no Central da Bola e também na apresentação. Depois do jogo tem Guarani e Ipiranga com Carlos Cabela, com Carlão de Freitas e também Adriana Almeida. Ótimo final de semana pra todo mundo!